Você sabe quais são as doenças de pele mais comuns em pessoas com diabetes? Você sabia que algumas não têm relação com um bom controle da doença? Nesse vídeo eu vou esclarecer essas e outras dúvidas relacionadas a esse assunto. E para me ajudar a responder várias dúvidas, Felipe Ribeiro, dermatologista, bem-vindo. Obrigado, Tom. Vamos falar sobre diabetes, que é uma doença muito frequente na pele e é muito importante isso porque o paciente que tem diabetes precisa saber como é a pele dele. Pois é, temos muitos assuntos para compartilhar com vocês. Se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha, fica comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Diabético. Pois é, o nosso assunto hoje são as doenças de pele mais comuns em pessoas com diabetes. Mas antes eu quero te convidar para acessar o portal Um Diabético, www.umdiabetico.com.br. Tem notícias todos os dias para te ajudar a lidar melhor com o seu diabetes. Acesse, hein? Bom, o Felipe Ribeiro, dermatologista, está aqui para falar sobre esse tema tão importante. Felipe, parece que existem alguns grupos de doenças relacionadas ao diabetes, doenças de pele, é isso? Sim. Primeiro que a cada 10 pessoas, 7 pessoas portadoras de diabetes vão ter algum problema com a pele. Até os 65 anos isso é mais comum. E os grupos são 4 grandes grupos. O primeiro são as infecções, que podem ser bacterianas ou fúngicas, fungo. O segundo grupo são aquelas doenças que são muito comuns no diabetes. Então, bolhas, algumas áreas das juntas um pouco mais espessas, grossas, psoríase, vitiligo e algumas áreas avermelhadas, que a gente chama necrose do diabético. Também tem um terceiro grupo, que isso é relativamente novo, que são as doenças de pele relacionadas ao tratamento do diabetes. Então, a pessoa começou a tratar, ela apresenta essas complicações. E o quarto grupo é a doença vascular, que é o pé diabético na grande maioria das vezes. Bom, enquanto a gente fala, né, desse terceiro grupo, né, o que a gente está dizendo em relação a essa novidade que você apresentou? Sim. A grande novidade agora que a gente tem visto é os usuários desse dispositivo para medir a glicemia. Ele tem causado em alguns pacientes a dermatite de contato, que é uma alergia à cola desse material. Isso acontece, é difícil a gente controlar e muitas das vezes a gente precisa pedir para o paciente não usar mais. Isso acontece em aproximadamente 3%, que é baixa, mas pode acontecer. A outra coisa é a alergia da insulina. Então, isso que eu estou falando são todas aquelas doenças que têm relação com o tratamento do diabetes. Alergia à insulina. Então, a pessoa aplica, isso acontece em 2,7%, é uma quantidade baixa, mas que é relevante quando ela acontece, que a área fica dura, aparecem alguns cristais, a área mesmo da aplicação da agulha. E ele pode ter uma dermatite de contato, que é uma alergia à insulina. Não é muito contra a insulina em si, a substância insulina, é o preservativo da insulina ou da agulha. Então a gente precisa investigar isso, o que é. E a outra coisa são as doenças de pele relacionadas aos medicamentos que a pessoa toma. Então metformina, glibenclamida podem ter alguns sintomas na pele que elas não aparecem no começo do tratamento, aparecem mais ou menos com meses. Então é importante que a pessoa, quando começa a tratar, volte no seu endocrinologista para ver essas alterações cutâneas. Então, qualquer alteração na pele, né, a partir do momento em que a pessoa já tem um diagnóstico e ela faz um tratamento, qualquer alteração, independente, até mesmo fazendo ponta de dedo, usando o sensor de glicose ou tomando alguma medicação, se perceber algo diferente, é importante relatar isso para o seu médico, né? Sim, E mesmo que não seja diferente, algo que ela tenha dúvida, porque a dúvida é o primeiro sintoma, sinal da complicação. Porque quando o paciente não consegue lidar com aquela dúvida, ele começa a procurar coisas caseiras. Então, por exemplo, começou a ficar vermelhinho aqui essa área, que eu acho que é normal só da picada da agulha, mas é uma dermatite de contato. E ele passa álcool, por exemplo. Então, qualquer dúvida precisa perguntar para o seu endocrinologista. Tem um canal muito aberto com o endocrinologista para contato. Então é importante a gente falar até mesmo sobre a cola do sensor de glicose, porque muita gente acaba reclamando, dizendo assim, olha, eu estou usando isso, tá? A pele, ela pode ter essa reação não só de um adesivo, como também de um medicamento, como de uma aplicação de insulina, né? Ela pode rejeitar aquilo, né? A cola do adesivo é uma substância que a pele não está acostumada a lidar com aquilo. Então, você imagina uma coisa grudada na pele
que ela está sempre tendo que combater aquela substância que algumas peles identificam como um agressor, um inimigo. Então, aquilo gera uma dermatite na área e que às vezes se espalha. Então, às vezes a pessoa tem a alergia na área da aplicação do adesivo, mas em outras áreas também. E aí começa a tratar como alergia de picada de inseto, de animal, de mofo, e é alergia ao adesivo. Mas que não é culpa da empresa, isso, por exemplo. É da pele da pessoa. Ou seja, é na a pele verdade, que é intolerante. então não dá para saber quem também vai ter esse tipo de reação ou se Sim. essa reação ela pode aparecer ao longo do tempo. Não é, por exemplo, um erro médico. Ah, ele prescreveu um produto que me deu alergia. Não, não tem culpado. É a pele que rejeitou aquilo. Como acontece com muita coisa também, né? As alergias de pele, elas têm uma predisposição, uma tendência a entrar em contato com alguma coisa, ignorar aquilo e rejeitar. Ou seja, varia então de pessoa para pessoa. Sim, e não dá para adivinhar antes de aplicar, precisa testar. Agora a gente estava falando sobre as doenças de pele que são mais comuns, a gente separou em 4 grupos, mas tem alguma dessas doenças que não tem relação com o bom controle do diabetes? Porque assim, a gente sabe que o bom controle reduz o risco e as chances de desenvolver complicações ou até mesmo outras doenças, né? Mas existe algumas dessas doenças que não estão relacionadas ao bom controle do diabetes? Sim, sim. E você sabe que isso é uma grande causa de frustração e de culpa do paciente que convive com diabetes. Porque algumas doenças de pele aparecem e o senso comum é falar assim, tá com isso, tá com essa doença porque você não controlou diabetes. Mas não é assim. É psoríase, vitiligo, algumas bolhas, ou então a unha amarelada, ela tende ou a pele seca e com muita coceira, ela tende a acontecer independente, se você trata ou se não trata. E dentro daqueles que tratam, se você tem controle ou não tem, a doença ela existe e está ali. Então não significa que você vá tratar e vá melhorar essa doença. Mas você consegue amenizar, por exemplo, se você tem uma pele muito seca, você consegue prevenir que isso vire um quadro um pouco mais grave? Consegue, e muito simples, de maneira muito simples, é a hidratação. Então o paciente precisa hidratar a pele e precisa procurar no rótulo, não precisa ser coisa cara, é ureia e glicerina. Se tiver isso no rótulo, já é interessante. E tem dicas também, por exemplo, na hora de tomar banho, a gente tem o costume de usar aquele sabonete em barra e esfregar muito, ou fazer muita espuma, porque dá a ideia de limpeza, né? Quer dizer, fez espuma, limpou. Mas quem tem diabetes, não. Quem tem diabetes precisa usar o sabonete, se possível. Ele é um pouco mais caro, mas é o creme ou óleo de limpeza. Ele não faz tanta espuma, então no começo a pessoa acha assim, não limpou. E não esfregar. Então aplicar, lavar só a área de axila, cabelo e genital. E o resto do corpo não. A pele ela tem um processo de autolimpeza. Então esses 2 cuidados já vão fazer com que a pele diminua a coceira e o ressecamento. Tá aí, a gente esclarecendo as dúvidas relacionadas às doenças de pele mais comuns em pessoas com diabetes. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui seu comentário, compartilhe o vídeo, siga o Dr. Felipe Ribeiro nas redes sociais, como que é? O @ Felipe Ribeiro Dermato. Tá aí, siga o Dr. Rodrigo, aliás, siga o Dr. Felipe, o Dr. Rodrigo tá sempre aqui também, né? Mas, Felipe, obrigado pela sua participação. Obrigado. A gente volta no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Boas glicemias e até a próxima. Tchau!